sou a Márcia Capágio, mais uma vez aqui com todas vocês, é um prazer e dando sequência à mulher que você precisa florescer. Hoje eu vou falar especialmente do inverno, como florescer no inverno, e na nossa chamada a gente trouxe o subtítulo de esperança. Vamos aprender nesse momento como ter esperança, normalmente numa estação que é tão fria. Vem com a gente! Que imenso prazer estarmos aqui juntas, né, novamente. Eu finalizo essa sequência das estações, a sequência dos ciclos, né? Quando a gente pensa nas estações, a gente pensa nos ciclos da natureza e não somente da natureza. Por que não pensarmos nos ciclos da nossa vida? E aí vocês já ouviram outras pessoas falando aqui sobre o verão, a primavera, o outono, e chego eu para finalizar com o inverno. O que posso trazer para vocês falando de inverno? Quando a gente pensa em inverno, a gente pensa no quê? Em noites mais longas, né? Em momento que a gente gosta de ficar mais tempo na cama, onde os dias normalmente são mais curtos. E a gente pensa também nas mudanças climáticas que são assim devastadoras muitas vezes, né? Às vezes a gente vive somente um momento de uma mudança de temperatura. Em outros lugares, geadas, né? Em outras regiões, muitas vezes as nevascas. Até o inverno tem as suas mudanças de intensidade, as suas variações. E quando falamos das nossas emoções, quando pensamos e falamos em nós, também temos essas variações até mesmo no inverno da nossa vida. E aí eu trago para vocês aqui o livro da nossa apóstola. Eu tenho certeza que vocês acompanhando o trabalho dela nas redes sociais já ouviram falar desse livro, onde o título é Dê Poder às Suas Manhãs. Lendo esse livro e pensando sobre tudo que está aqui, eu cheguei a uma conclusão, que essas manhãs, dê poder a essas manhãs, na verdade é dê poder às nossas vidas, dê poder às nossas estações. E quando a gente fala de manhã, quando a gente fala de dias e quando nós falamos de estações, a gente pode pensar até que a determinação desse tempo está sob o nosso comando. Como isso? Metaforicamente, sim. O inverno da sua vida pode estar exatamente sob seu comando. Quando a gente pensa que ele tem a ver com fases. Claro que existem fases que nós não conseguimos ter domínio sobre elas. Sabe, aquele momento das nossas vidas onde as coisas são inevitáveis, onde aquilo simplesmente bate à nossa porta, que traz aquela surpresa, algo muitas vezes até inesperado. Então, isso são coisas que a gente não tem como gerenciar, são surpresas que acontecem. Outras não, outras são fases que nós esperamos. Mas o importante é entendermos, é alcançarmos que todas as fases, independente de quais forem, elas fazem parte da nossa vida. E são elas que determinam o nosso avanço. São elas que determinam exatamente onde iremos chegar. Quando a gente pensa no inverno, falando da natureza, nós temos também essas fases cíclicas, né? Existem algumas plantas, por exemplo, que elas precisam se defender do momento do inverno. E curiosamente, algumas criam pelos, outras possuem até antídotos anticongelantes. São proteínas que as plantas, na verdade, elas desenvolvem para não sofrer um congelamento. Nós também vivemos isso, né? Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos criar mecanismos para a gente saber lidar em diferentes situações, em diferentes estações, em diferentes atmosferas. Agora, como que o inverno é tão poderoso e é tão essencial quando se fala da natureza? Vamos pensar numa árvore muito forte, muito forte. Essa árvore, com certeza, a milenar, se pensarmos assim, por quantos invernos ela não passou? E aí, na fase do inverno,
elas perdem as folhas, muitas mudam a sua cor natural, algumas ficam simplesmente somente com a aparência e com a permanência daquilo que elas precisam para sobreviver, os seus galhos, os caules e as raízes. Mas curiosamente no inverno, as suas raízes, elas se fortalecem. É o momento dessa expansão. E essa expansão é dada no inverno. E por que isso é importante? Isso é importante porque uma raiz fortalecida, uma árvore com uma raiz fortalecida, ela simplesmente produz boas sementes. E, consequentemente, gera o que com isso? Boas colheitas. Então, olha a importância do inverno. E tirando aí que existem muitos frutos, muitas plantas que precisam do inverno realmente para poder viver o seu momento ápice, máximo, na verdade, da sua produção, do seu sabor. A uva é uma delas, né? O kiwi também, e por aí vai. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa vida, das nossas emoções, do que o inverno é capaz de fazer com a gente. E eu trouxe aqui para vocês só essa alusão quando a gente pensa exatamente na natureza. O que a gente tem a ver, né? O que a natureza tem a ver, na verdade, o que as flores, o que as plantas, o que as árvores têm a ver, na verdade, conosco. Tudo, porque quando a gente pensa na estação, a gente pensa exatamente nos momentos que nós somos capazes de desfrutar daquilo que a vida nos oferece. E aí é claro que a nossa vida não é feita só de verão e nem de primavera, nem muito menos de outono. Esses ciclos da vida são importantíssimos e necessários para o ápice do nosso desenvolvimento, da nossa construção, da nossa evolução humana. Eu vou abrir um pouco o livro aqui e vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Antes de falar um pouco sobre o que tem aqui, eu gostaria de, nesse momento, evidenciar uma parte que há na palavra de Deus, na Bíblia, em Tiago 1,4, onde fala assim: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes faltem coisa alguma. Ou seja, para a gente viver um momento da nossa fase plena, na maturidade, no entendimento, no fortalecimento, no amadurecimento humano, nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos tornar fortes. E aqui no livro tem um pedaço que diz assim: e como a dor ensina, transforma e amadurece a gente. A dor faz o ser humano crescer, a criança virar adulta. A dor nos leva ao estágio mais profundo do autoconhecimento. A dor não é um agente paralisador. Pelo contrário, a dor é um agente que acelera a sua transformação. É um poder disfarçado em meio ao caos. O que isso tem a ver com o inverno? Porque quando a gente pensa no inverno, no sentimento humano do inverno, a gente pensa no momento de melancolia, no momento de tristeza, no momento de solidão, no momento de escassez, no momento de depressão. E aí é óbvio que todas essas coisas trazem o quê? Trazem a dor. E aqui a gente acabou de ler que isso é um poder. Essa dor pode ser um poder na sua vida. Ela vem disfarçada em meio ao caos. Como isso? Como uma dor pode ser disfarçada em meio ao caos? Da mesma forma que uma árvore, para se tornar e chegar ao seu momento da sua plenitude máxima de beleza, de florescimento, de frutos, nós também precisamos passar por isso. E essa dor nesse momento, ela representa isso. Ela representa esse momento das nossas perdas. Quais são as perdas que você, que eu, posso estar enfrentando no inverno?
Eu disse anteriormente que existem coisas que são inevitáveis. E aí, quando falamos de perdas, de repente, de um ente querido, são coisas que não conseguimos gerir. São coisas que a vida nos apresenta. E existem invernos que passamos que nada mais é do que a consequência de atitudes que nós tivemos no passado. Ainda que um passado muito recente ou não, mas atitudes que realmente nós tivemos. E a gente precisa o quê? Aprender a lidar com isso. Aprender a sair desse momento, desse estágio que nos deixa num momento ruim. No momento que hoje estamos rotulando aqui como inverno, mas que é essencial. Porque quando pensamos em grandes homens, em grandes mulheres, vamos falar assim, né, dar poder às mulheres, quando pensamos em grandes mulheres e vamos entender, estudar a vida dessa pessoa, a gente consegue saber, a gente consegue ver exatamente todo momento de luta e de dor que aquela pessoa passou. Não existe alguém que tenha vivido uma grande conquista, que esteja no máximo da sua vida, de história, de amadurecimento, de sabedoria, sem que tenha passado por dor, por sofrimentos, por perdas. E aí, nessa hora, nós precisamos entender quanto tempo deixaremos esse inverno permanecer nas nossas vidas. Olha, você acabou de dizer anteriormente que existem coisas que nós não gerenciamos, que simplesmente a vida nos apresenta. E aí, como eu vou gerir esse tempo? Sim, porque mesmo quando estamos diante de situações que a vida apresenta aquele fato pra gente como fator surpresa, como algo inesperado, a maneira como vamos lidar com essas coisas é que vai fazer a diferença. O tempo do seu luto, embora seja algo importantíssimo, algo que o ser humano precisa, mas o tempo da permanência de um luto depende também de cada um. Existem pessoas que conseguem passar por esse período mais rapidamente, outras levam mais tempo. Existem pessoas que conseguem transpor alguma situação muito mais fácil do que a outra. Isso é normal, isso é natural, porque somos pessoas diferentes. Nós agimos e sentimos de formas diferentes. Agora, o importante é você entender que existe um poder em você, que existe uma força em você, que é capaz de te mover e de lhe tirar de qualquer situação que você esteja vivendo. É claro que isso em nenhum momento abafa a sua dor. Isso não deixa com que você a deixe de lado. Não. Você simplesmente olha para todas essas coisas com um olhar diferenciado, como algo maior, entendendo que a sua vida e o tempo que você deixa o seu inverno para trás vai fazer com que a sua manhã brilhe de uma forma diferente. Vai fazer com que o verão da sua vida chegue mais rápido. Vai fazer com que você colha as flores da primavera também mais rápido. Ou seja, existem até dias de verão que nós vivemos momentos chuvosos, momentos de tempestades, o verão traz muito isso. Mas e aí? O que a gente espera mesmo é ver o sol brilhar? E o que é importante no inverno? A importância do inverno é entender que na vida existem ciclos que nós precisamos passar. E não é uma questão de algo que é inerente, porque realmente é ao ser humano, mas que faz parte, que é isso que vai nos moldar, é isso que vai nos deixar prontas, é isso que vai fazer com que nós tenhamos condições de ajudar primeiro a nós mesmos e depois ajudar outras mulheres. Porque na verdade não é isso que estamos fazendo aqui hoje? Dividindo as nossas experiências, as nossas trocas e falando que existe um projeto hoje
fundado pela apóstola Tuliane Capágio, onde o nosso objetivo é ajudar as mulheres a chegar ao seu máximo, a chegar ao ápice do seu amadurecimento, a chegar ao momento do seu florescimento. E é por isso que falamos das estações, trazendo essas estações como as estações da nossa vida, como o momento das nossas vidas. E é claro que dependendo da fase do momento que estivermos passando, você com certeza vai se identificar melhor com uma dessas fases, com uma dessas estações. Ou então você pode até pensar, nossa, eu estou vivendo todas as estações em um momento só da minha vida. Normal, natural. E aí, qual que você vai desfrutar melhor? Qual é a estação que nesse momento você vai tomar posse e você vai dizer, é essa que eu quero para minha vida? É assim que eu irei acordar as minhas manhãs. É assim que eu irei agir diante do inverno. Quando a gente pensa no inverno, a gente pensa no momento até de uma certa quietação, né? Você saiu daquele alvoroço do verão. Como o silêncio é importante. Como essa quietação é importante. Como enxergar o nosso interior é importante. Para saber exatamente qual direção devemos tomar. Para saber exatamente aonde devemos chegar. E para refletir muitas vezes de como foi o nosso conduzir ao longo dos ciclos e das estações que passamos. Você tem feito isso? Você tem refletido sobre as estações da sua vida? Você tem pensado em cada momento que você está vivendo? O que é necessário para que você saia desse momento tirando, extraindo os melhores frutos? Vamos pensar aqui comigo numa semente. Essa semente, quando ela é jogada ao sol, que já foi fertilizado e tudo mais, ela vive o seu momento de solidão, o seu momento na escuridão, o seu momento onde somente ela consegue identificar e saber o que está acontecendo quando ela está absorvendo as águas, quando ela está absorvendo as proteínas do solo. E de repente, o que a gente vê? A gente vê uma semente boa sendo germinada e ela crescendo e ela absorvendo ali toda a luz e se desenvolvendo. Mas quão importante foi o momento do isolamento, o momento da escuridão, o momento onde ela teve que ser forte para atravessar o solo e conseguir captar e chegar àquela luz que até então ela só recebia a energia dela, a quentura dela no solo. O que diante desse momento de inverno você precisa fazer, eu precisei fazer na minha vida para eu sair mais forte e para fazer com que o sol voltasse a brilhar todas as manhãs da minha vida? E é exatamente isso que eu lhe chamo e a convido a se aprofundar cada vez mais conosco e a entender que existem mulheres com condições e capazes e nesse momento envolvidas totalmente nessa causa para te ajudar a superar cada fase da sua vida, a ajudá-la a chegar ao encontro da sua máxima e aprender a florescer. E essas mulheres estão nesse momento prontas a ajudá-las. Eu tive ajuda. Como é importante nós termos ajuda. E hoje eu me vejo como uma pessoa que consegue florescer. É claro que eu não estou vivendo o meu momento máximo do florescimento da minha vida, mas eu tomei essa verdade para mim. E cada caminhar do meu dia, independente da estação, é buscando esse momento de dar o poder, não só às minhas manhãs, mas às minhas estações,
dar o poder à minha vida e extrair de cada situação o melhor que eu posso fazer. As plantas vivem um momento do seu estresse. Sabia? No inverno, nós vivemos também esse momento. Mas é importante a gente buscar conforto, conhecimento, buscar ajuda e olhar para dentro de nós, entendermos e reconhecermos que existe uma virtude muito especial que nós não podemos jamais abrir mão dela. Eu falei isso bem no início. E ela se define em uma palavra que representa muita coisa. É a esperança. Eu convido você a, em meio ao seu inverno, descobrir e colocar todos os dias esperança. Há esperança para os seus dias chuvosos. Há esperança para os seus dias cinzentos. Há esperança para o seu dia sem cor. Vem conosco. Continue nos seguindo. Continue nos acompanhando. Porque existem pessoas que farão com que você enxergue o arco-íris em meio aos seus dias sem cor. Venha conosco florescer. Para quem não conhece ainda esse trabalho, eu lhe convido a conhecer e a participar e a comprar esse livro. Porque esse livro onde diz Dê Poder às Suas Manhãs, aqui nesse livro pequeno, onde você vai conseguir engoli-lo de uma forma veloz, no mesmo dia, você vai encontrar palavras aqui de conforto e você vai encontrar aqui, sabe o quê? Um momento de extremo inverno que essa mulher passou. Ela passou. E por que ela passou? Porque ela identificou. E para passarmos de um estágio para o outro, nós precisamos identificar. Quando nós identificamos, nós entendemos exatamente o que está acontecendo. E quando você identifica e se olha no espelho e fala, não é essa estação que eu quero para mim, não é isso que eu quero viver, eu posso e preciso de muito mais, você já encontra a força e você já se coloca de uma maneira diferente. E aquelas coisas, aquelas perdas que vão já se apresentando no nosso dia a dia, já começam a ser transformadas pelo poder que você está dando à sua dor. Onde a sua fase não é maior do que o seu poder de transformação, do que o seu poder de mudança. É exatamente isso que queremos despertar em você. Eu me despeço aqui, agradecendo por esse tempo de dedicação, agradecendo pelos seus ouvidos e principalmente por sua vontade, pelo seu desejo em se transformar e fazer com que essa nossa corrente de mulheres que florescem cresça ainda mais. Um grande beijo. Muito obrigada. Olá, amadas. Estou aqui com vocês mais uma vez e hoje trazendo o entendimento do inverno como ciclo natural da vida, que não somos capazes de fugir, de nos livrarmos dele, por ser algo fundamental para o nosso florescimento. Um momento onde seremos mais fortes, mais sábias, um momento de real importância, do reconhecimento das coisas essenciais e verdadeiramente importantes nas nossas vidas. Um momento onde a vida exige a sua maior força para atravessarmos noites mais escuras, dias mais frios, temperaturas desconfortantes ou até mesmo dias consecutivamente desagradáveis. Uma fase que talvez você gostaria de passar dormindo até vê-la indo embora, deixando o ano passado. Mas você consegue passar por esse inverno como a mais importante fase do seu maior e mais encantador florescimento.
por ter conseguido fortalecer o seu interior, onde a sua essência prevalece sobre as suas emoções, sobre os invernos da sua vida. Talvez ele esteja se apresentando como uma dificuldade no trabalho, no casamento, na criação com os filhos, com o descontentamento da sua vida, com a falta de alguém, ou até mesmo com a falta da alegria, com a falta do perdão, um tempo de profunda decepção, de choro latente na alma, que você não vê cessar. Uma frustração por não enxergar conquistas que gostaria de estar vivendo. Você pode estar no inverno por pura comparação com o que é visto na vida de outra pessoa, com algo que deseja para si e que hoje não enxerga palpável. Pode estar num estágio de engano, onde deu poder erroneamente a uma crença impostora sobre você, sobre a sua vida, deixando-a exaurida, extremamente cansada. Seja qual for a intensidade do seu inverno, queremos juntas apresentar mecanismos, instrumentalizando esse processo de autoconhecimento, gerando diferentes caminhos ao encontro do poder da mudança. Despertaremos a esperança adormecida. Existe alguém capaz de dar sentido, de dar direções, soluções, paz no seu despertar, no despertar do seu florescimento, assim como na primavera.